Mas enfim, gostaria de, nessa breve meditação, e logo após nós teremos nosso período de oração em famílias, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1 a 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Tá bom? Lendo aí no seu assento. E eu estarei lendo aqui para os irmãos, tá bom? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, pedindo, Pai, por favor, a Tua misericórdia em nosso meio, pedindo que o Senhor se revele a nós por meio da Tua palavra, que ela seja lida e aplicada em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, receba toda a glória desta IBD, que nós levantemos clamor, ó Pai, uns pelos outros, em favor desta obra, em favor das famílias, em favor deste Brasil, Senhor. Que o Senhor receba toda a glória deste mês da família, Senhor. Que vejamos transformações em nossos lares, transformações em nossa igreja. Ó Pai, porque não existe igrejas fortes sem famílias fortes. Por isso que essa mensagem nos traga para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Provavelmente em algum momento da sua vida você já leu esse livro, muito abençoado, é um livro que nos desafia, e provavelmente você já percebeu um círculo vicioso em Juízes, ok? O povo serve ao Senhor, Israel cai em pecado, Israel é escravizado, Israel clama ao Senhor, Deus levanta o juiz, Israel é libertado, Israel serve ao Senhor, Israel cai em pecado. E vai fazendo esse círculo, tá bom? E aqui em Juízes, nós temos isso. Vemos no versículo 6, o povo fazendo o que era mal perante o Senhor. Nosso pecado sempre é contra Deus. Mas muitas vezes eu e você, quando pecamos, né, nós estamos no período da igreja, e graças a Deus havia perdão lá e há perdão para nós aqui, mas nós achamos que ao vivermos em pecado, Deus não fará nada, Deus não vai pesar a mão, Deus não vai nos disciplinar. E o título desse breve devocional para as nossas vidas, para as nossas famílias, é A Disciplina Amorosa de Deus. A disciplina amorosa de Deus. Esse aqui é o povo de Deus. O povo que Deus libertou. E aqui esse povo está vivendo em pecado. E aí o versículo 1 diz o seguinte: por isso o Senhor faz o quê? Os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nós aprendemos uma lição aqui muito interessante. Deus, ele vai entregar o seu povo para ser disciplinado. Mas por qualquer coisa? Não, por um motivo. Vocês se afastaram de mim. Nós vemos nesse contexto aqui a disciplina do Senhor sendo aplicada por causa do pecado.
E muitas vezes nós não achamos que né, Deus não vai pesar, Ele pesa. Às vezes, talvez nós não tenhamos visto, nós não somos, não temos sido testemunhas, né? Ou nós não presenciamos algumas coisas que aconteciam na época do Velho Testamento e do Novo, e talvez por não presenciarmos isso, o temor do povo tem caído em declínio. Mas o povo está longe do Senhor, então o Senhor faz o quê? Os entrega na mão do inimigo. Quantos filhos de Deus hoje estão vivendo longe de Deus e acham que não, está tudo bem. Mas saiba de uma coisa, se hoje você está vivendo longe de Deus, Deus vai entregá-lo na mão do inimigo. Pastor, que palavra severa, que palavra terrível. Mas calma que nós vamos chegar em nossa lição, no ápice da nossa lição ali. Então o povo distante do Senhor é entregue por causa do seu pecado nas mãos do inimigo. E talvez alguém pense, por quê? E aí o texto vai nos mostrar que tipo de... Que inimigo é esse? Esse inimigo prevalecia sobre os filhos de Israel. Inimigos acima, além das nossas forças. Fizeram esses para si, o povo de Israel faz para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Agora, presta atenção comigo. Quantas vezes eu e você, ao fugirmos do Senhor, achamos que vai estar tudo bem. Vamos ter segurança, né? Queremos fugir e vai estar tudo bem, não vai acontecer nada, né? Mas na realidade, nós começamos ao quê? A nos esconder. Começamos a cavar, a procurar abrigos, mas note uma coisa, não há segurança, não há paz para aqueles que estão longe do Senhor. Eles estão procurando algum abrigo, algum lugar para esconder, porque Deus enviou um inimigo. Deus enviou um inimigo. Então, amados irmãos, tem muitas pessoas aí longe de Deus, achando que vai estar tudo bem, né? Achando que sua vida será boa, agora sim eu estou liberto, agora sim eu estou tranquilo, mas você é louco. A vida dessa pessoa é uma vida insegura. Ela não tem segurança. Ela sempre está se escondendo. Nunca levanta a cabeça. Pula de galho em galho. O problema sempre é os outros, nunca ela. E é interessante que o texto, essa pessoa, eles estão se escondendo. E o versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Note só uma coisa. As pessoas que estão vivendo em pecado, elas querem fazer algo, querem plantar, né? E passam a plantar, tentar fincar as suas raízes aqui, plantar, mas não existe colheita para aqueles que estão longe do Senhor. Eles estão longe do Senhor, porém, os inimigos que Deus levantou subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Note só. O fato de você saber que sua despensa está cheia não te dá uma certa tranquilidade? Sim ou não? Sim. Você olha a geladeira, que benção, né? Não preciso me preocupar e tal. Você começa a se preocupar quando começa a esvaziar. Agora imagine esse contexto aqui. Eles plantando, vinha um inimigo e devastava. Devastava, tirava tudo. Agora imagine, você não tem segurança em abrigo, você não tem esperança de vida porque tiraram tudo. E o texto no capítulo vai mostrar que Gideão, ele está moendo o trigo escondido, ok? Então, note, as pessoas quando elas estão longe de Deus, elas tentam viver sua vida normal, né? Viver vidas normais, perdão.
Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, né? Mas Deus começa a pesar. Tudo que ela constrói, Deus manda derrubar. Pode mandar derrubar. Pode mandar derrubar. Derruba. Porque a esperança, enquanto a nossa esperança estiver nessas coisas, Deus vai mandar derrubar. E Deus manda derrubar. Derruba, pode derrubar, pode tirar tudo. E com isso, a esperança do povo começa o quê? A minar. O povo perde a esperança. Eu não consigo ter segurança escondido. Eu não tenho perspectiva futura de vida. E o que acontece com o povo? O povo começa a perder a esperança, fica desesperado. Então note que o povo, quando ele se afasta de Deus, está tudo bem, está tranquilo, né? E aí começa a viver uma vida escondida, tentar se abrigar, não tem coragem de fazer nada. Ao invés de achar que está tudo bem, não está nada bem. Perde aquela segurança, perde a estabilidade. E Deus pesando. Pode mandar arrancar tudo. E é interessante que o texto vai falar sobre esses inimigos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Olha a onda desse inimigo, né? Nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. E aqui nós vemos o propósito do inimigo. Deus entregando o seu povo, nas mãos do inimigo, para ser destruído. E aí esses dias eu estava até comentando, né? Gente, se Deus trata seu povo assim, imagine aqueles que não são dele, no juízo final. É de se temer. E aí, se nós parássemos aqui, o povo está totalmente acabado. Mas qual é o propósito da disciplina do Senhor, irmãos? Porque Deus permite essas coisas, nesse contexto aqui. E o versículo 6 vai nos esclarecer a mente. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Acabou-se. A esperança foi tirada, não tem mais esperança. Nós não temos mais força. Agora entende uma coisa aqui? Que longe de Deus, essa é a imagem da pessoa. Você não tem força. Você está debilitado. Aí eu não tô. Você não está? Manda derrubar tudo. E aí Deus, ele tira tudo dessas pessoas. Mas essa é a imagem real daqueles que estão longe do Senhor espiritualmente, debilitados, fracos. Acaba-se a força. Não há mais nada. E aí eles lembram. E aí eles fazem algo. Algo que deveria ter sido feito lá no início. Mas eles fazem aqui. Deus quebranta eles. E eles chegam aqui diante do Senhor. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E é interessante que Deus não brinca de perdoar. Olha o amor do Pai. Todo esse cenário conduziu esse povo ao arrependimento. Toda a dor. Eles perderam a esperança, perderam a moradia, perderam tudo. Não tinham mais esperança. Então é tirado deles a esperança. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, versículo 8, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Então note que quando a pessoa clama ao Senhor, Deus aparece. Deus envia alguém. E essa pessoa vai falar segundo a palavra dele. Segundo o que Deus fez. Deus vai se revelar. Fui eu que fiz isso. Fui eu que te libertei. E no versículo 10, no versículo 9, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus. Agora, note só, que ao lado de Deus nós temos força, temos coragem para enfrentar o inimigo. Deus vai encorajar Josué,
ser forte e corajoso. Mas o povo, quando ele possui a terra, não se apropria da palavra de Deus. Antes, eles começam a permitir que os demais povos habitem com eles. E no futuro, eles passam a cair na idolatria. Eles não se apropriam do que Deus disse: ser forte e corajoso. Não temas. Não temas. Mas o povo não dá atenção a isso. Eles não dão atenção a essas palavras. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então Deus mostra, olha, vocês erraram aqui. Deus mostra o nosso pecado. Vocês falharam aqui. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Essa palavrinha é um pouquinho difícil. Abiesrita. Difícil, é complicado. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Lembra a parte de ele estar escondido, né? Malhando o trigo. O lagar era o local que se pisavam uvas, ok? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Por que nos veio tudo isso? Versículo 1. O povo fez o que era mal perante o Senhor. Mas se você ler o contexto, o restante do texto, Deus não vai discutir com Gideão. Né? Ó, Gideão, eu já falei, foi assim, 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 assado. Já foi dito anteriormente pelo profeta, já foi dito lá no versículo inicial. O povo abandonou. E é uma lição muito interessante, né? Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Os pais com teologia, mas vivendo longe do Senhor. Os pais contando das bênçãos do Senhor, mas não se viram Deus da bênção. Deus nos fez isso, Deus nos fez aquilo outro, mas o povo não temia a Deus. Não adianta contar para o teu filho o que Deus fez se você não serve. Não adianta nada. Olha, Deus me deu uma casa, meu filho, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, mas você não teme o Senhor. Nada disso adianta. Além de ser gratos pelas bênçãos do Senhor, nós temos que servir a Deus. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Acertou. Aquilo está certo. Desamparar, não. Deus está lá. E o propósito dele é cumprido através da disciplina. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, para encerrar aqui, amados irmãos, o povo clama, Deus responde. Nem sempre Deus vai ficar numa discussão com a gente. A graça de Deus é abundante. Nós vemos a graça de Deus em perdoar e tornar a trabalhar com esse povo. O povo se arrepende, Deus envia um profeta, Deus envia o seu anjo. Gideão quer entender por que tudo isso está acontecendo, mas já é dito no texto. Já foi perdoado. Agora eu quero que você volte. Eu quero que você faça a obra. Amados irmãos, se você voltou para o Senhor, Deus tratou seu coração, Deus tratou a sua vida, o que você deve fazer? Faça a obra. Volte a fazer a obra. Volte a servir. Volte. Volte a servir. Então, nós vemos nesse texto a disciplina amorosa de Deus. Deus tem o poder e todo o poder. E se você é filho dele e você está brincando com ele, está zombando dele, de Deus não se zomba e nem brinca.
E o apelo para cada um de nós é: se você está zombando do Senhor, volte. Volte o mais rápido possível. Mas se você acha que pode brincar, Deus vai destruir tua vida, vai mandar destruir a tua vida, para que você saiba que somente Ele é Deus. E você sem Ele não é nada. Deus tem chamado o seu povo para um retorno a Ele. Então, se é o seu caso, se arrependa esta noite. Volte para o Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem de desafio para as nossas vidas, que nós, sem o Senhor, não somos nada. Somos pó, Senhor. Por favor, não deixe-nos brincar com o Senhor. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Não nos deixe viver vidas longe do Senhor. Com o Senhor não se brinca. Ó Pai, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe achar que teremos vidas tranquilas. Vidas pacíficas longe do Senhor. Pai, por favor, quebranta-nos. E obrigado, porque a tua disciplina nos traz de volta para o Senhor. Obrigado por esse texto, em nome de Jesus. Amém.